Pecobecatu, Xeruentagué, Ixé, Quatiaçaruçu Putinhuara, Ayur, Paraíba Suí, Ixé, Montemoiguara, aí qualquer tá nem PM, Etarecé, Xerecoberecé, Imoçaraia, Turi, Capora, Recebé, aí qualquer Xeirum, Derek Irumo. Olá a todos, meu nome é, na língua tupi, Quatiaçaruçu, na língua potiguara, Quatiaçaruçu, e no português, Danilo. Eu vim aqui para falar a respeito da minha cultura e também para falar sobre o jogo Turi Capora, de temática pedagógica, e estou aqui com o meu amigo Derek. Bom dia a todos, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou o Derek, sou professor da Rede Estadual da Paraíba e também pesquisador sobre a revitalização linguística do povo potiguara. Esse trabalho, ele nasceu sobretudo do diálogo, do nosso diálogo sobre práticas pedagógicas, sobre revitalização linguística. Eu sou professor de escola não indígena, mas a gente troca muitas informações, muitas conversas, e nasceu disso. É como se fosse uma junção, tem um pouco da minha pesquisa de mestrado, um pouco de relato de experiência, de histórias e de coisas inovadoras, pedagógicas que o Danilo traz muito para a sala de aula e eu aprendo muito com ele. Eu acho que a pergunta acho que pode passar um pouco. Deixar o nosso tempo. A pergunta desse trabalho, ela nasce um pouco de uma falta de materiais didáticos que foi constatada durante a nossa pesquisa, porque a revitalização linguística do povo potiguara, que já tem mais ou menos uns 20 anos, ela se concentrou sobretudo na escola, pelo menos até a pandemia. E aí na pandemia surgiu uma nova geração de professores, com muitos deles autodidatas, inclusive muitos jovens que já foram aprender a língua usando recursos digitais, PDF, Meet, Zoom, YouTube, canais no YouTube. E aí essa nova geração de professores começou a responder essas demandas, tanto de que a língua ficasse só restrita na escola, quanto a questão de ampliar o uso e os contextos de uso da língua, para que ela não ficasse só na escola, mas também que dentro da escola a prática pedagógica não fosse aquela prática pedagógica engessadinha, só quadro, vocabulário, E aí é interessante que essa nova geração de professores, o Danilo vai falar bem melhor que eu, mas essa nova geração de professores construiu um material didático todo feito por professores indígenas, chamado Tupi Potiguara Cuapa. E aí, é até curioso, em uma das lições desse material didático, tem lá as brincadeiras favoritas das crianças potiguara e os jogos eletrônicos. Muitas vezes nós pensamos só em jogos tradicionais, mas também estava lá, a brincadeira favorita de muitos meninos potiguara é o Free Fire, que é um jogo eletrônico. Então, eu acho que isso responde um pouco à questão de juntar esse gosto por jogos eletrônicos com trazer a cosmovisão, a cultura num jogo eletrônico. E aí o Turi Capora, o Danilo vai falar melhor, é um jogo que contou com participação de tradutores e consultores indígenas, ele inclusive, Então... Sim. O Turi Capora, ele é um jogo que a gente chama de jogo hack and slash, que é aquele jogo de combates intensos. E aí, a Vortex Indie Games, que é a produtora, entrou em contato comigo para que eu traduzisse algumas palavras, frases, para a língua tupi antigo. E a nossa variante dialetal, tupi potiguara, ela vem do tupi antigo. Então, eu traduzi as palavras que pediram, ajudei na pronúncia, também para as frases, e depois apliquei o jogo em sala de aula, E o Turi Capora é um jogo eletrônico. A gente compreende jogos eletrônicos, todos aqueles jogos que estão disponíveis para computador, celular e tablet. Como o Derek falou, na nossa comunidade é muito frequente que as crianças conheçam jogos eletrônicos. A ver o Roblox, o Minecraft e até mesmo o Turi Capora que eu apresentei, E o Free Fire continua sendo realmente uma grande lenda, assim, porque todas as aldeias, todas as crianças conhecem
o Free Fire, é uma grande febre. Então aproveitei isso e apliquei o Turicapora. Como a gente pode ver, pode passar, por favor. Aí tem alguns objetivos aí do nosso trabalho, a aplicação do jogo eletrônico em sala de aula, escola indígena de ensino fundamental. Não sei se já também passou pelo ensino médio, mas acho que principalmente fundamental, né? Isso. Ele vai tirar foto? Né? Ia pedir para ele passar. Obrigado. Então, a referência a pesquisadores indígenas e que vivem a realidade do território, sem deixar de dialogar com a BNCC e com referenciais clássicos da educação brasileira, como Paulo Freire, né? Tem trabalhos de TCC, por exemplo, de pesquisadores que foram no nosso território, constataram que alguns professores de Tupi utilizam o Kahoot, por exemplo, né? Então não é de hoje essa aplicação de gamificação, essa metodologia tão inovadora e que combate o ensino tradicional. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha que falar somente de gramática, de gramática, de gramática. Hoje a gente discute como abordar a gramática, mas de um jeito lúdico, para que a criança ela se sinta bem, né, naquele ensino, e não que seja autoritário, como critica Paulo Freire. Quer falar? Complementar? Aí, essa questão da BNCC, acho que pode passar mais um, por favor. A BNCC prevê o uso de jogos na sala de aula, mas é até uma crítica que o Danilo faz em relação ao uso, aonde estão esses jogos, muitas vezes só na aula de educação física, de artes, né? Isso. Aí, até a gente procurou lá na BNCC, no texto todo, tem muito mais questão do jogo na educação física e nas artes do que na própria aula de língua, né? Isso. Aí, acho que pode passar aí, mas... Então, a produção do jogo envolveu tradutores e consultores indígenas, como mencionado. A aplicação do jogo como ferramenta pedagógica. Como a gente fez essa crítica à BNCC, a gente viu, olha, nós vamos ter que adaptar, né? Porque a BNCC ela não contempla as línguas indígenas, né? A gente pode até pensar no RCNEI, mas ainda é muito pouco e está desatualizado. Então, nós tivemos que ter essa autonomia como povo indígena. No meu caso, eu vi o interesse dos jovens potiguara, das crianças potiguara, pelos jogos eletrônicos e apliquei relacionando com a língua em um jogo que eu mesmo traduzi, né? Aqui, por exemplo, é o meu trabalho constante já com esses jogos eletrônicos, estão jogando e falando Tupi, o jogo Relic Run, né? Que é uma versão do Tomb Raider para celular. E também jogos jogando Plants vs Zombies em Tupi Potiguara. Então são gameplays que eu produzo falando em Tupi para que a criança potiguara ela encare o YouTube e as redes sociais como uma aldeia virtual, tendo em vista que a sala de aula, o tempo ali é muito curto, né? Uma aula é 35 minutos. Então, como outros pesquisadores já apontaram aqui nas palestras, nas oficinas, a revitalização linguística, a vitalização linguística, ela não deve acontecer somente na escola, ela deve sair da escola. Então, quando a gente demarca o jogo eletrônico falando em Tupi, a gente está fazendo essa vitalização. E tem mais um aí, eu acho que tem a foto aí. Aqui foi quando eu apliquei, né, o jogo. A Vortex Indie Games ela me forneceu uma gameplay, uma jogatina, um vídeo jogatina do jogo, né? E aí aquelas palavras que eu traduzi já constavam no jogo. Depois eles me forneceram uma versão demonstrativa do mesmo jogo, e onde eu apliquei na sala de informática da escola, tendo em vista que o meu notebook ele é bem ruinzinho para rodar jogos, né? E aí eu constatei, por exemplo, que existem palavras como Memuan, Catu, Caatinga, Baetatá, Caapora, Icobé, Boxi, Andaiara, Caraíba, Jacaré, Eiori, entre outras, né? Entre frases também, que aquelas que eu traduzi eu vi no jogo. E as crianças, ao ver algo tão dinâmico, fixaram melhor. E ao término também da apresentação do jogo, eu
apliquei um questionário do tipo, qual a importância do encantado Caapora no jogo, né, e para o povo potiguara. E aí eles responderam, quais palavras vocês conseguiram observar na jogatina, no vídeo? E aí eles falaram as palavras, eu ouvi catu, que significa bom, né, caatinga, fedor, e entre outras. Pode passar, por favor? Acho que a gente... Aí, as conclusões ainda preliminares, acho que o jogo em si ainda está sendo lançado para o público em geral, né? Então as conclusões ainda são preliminares mesmo, né? Então a gente consegue aliar, nesse caso, são um exemplo de revitalização linguística, retomada cultural e tecnologia, tudo junto, né? Partindo de uma realidade da comunidade, pensando numa visão um pouco mais freiriana, assim, daquilo que a criança tem, da realidade da criança. Se a criança passa muito tempo na tela, muito tempo jogando, não é só deixar para lá o jogo, jogo é ruim, mas vamos trazer a cultura para dentro do jogo, já que é uma coisa que elas gostam muito, né? Então, isso, em geral, cria novos contextos de uso da língua, que eu acho que é uma necessidade e uma demanda, né? A própria Altaci, né, ela vai dizer que a língua, ela deve sair da sala de aula e estar em grupo de WhatsApp, na igreja, no cotidiano, na farmácia, em todo canto. Então, quando a gente aplica o tupi em um jogo desse e a gente alcança o público-alvo, as crianças, a gente está fazendo a vitalização no sentido mais pleno. E eu já constatei que funciona, né? Eu fico triste, essa é uma realidade, que nem todas as crianças ali têm notebook, computador para jogar o jogo Turi Caapora. Mas a gente consegue fazê-lo, né, através da sala de informática da nossa educação escolar indígena, e isso se torna positivo. Acho que a gente pode mostrar um pouquinho do jogo para vocês. Sim. Agora, né? É aqui? Não entendo. Ansiedade. Para a ganância, toda natureza é insuficiente. Por isso, a esteja preparada. Quem não escuta a voz da terra, tenta possuí-la à força. Que seus passos sejam firmes e que você ilumine a escuridão antes que ela lhe pareça. E agora, Richard? Vocês estão assim por aqui? O que será que aconteceu com o povo? Meu avô, olha, criança. E ele estava todo quando já chegaram. Por que eles estão atacando a gente? Aqui, vocês não passam seus valores. É assim que se faz. Já não conversamos sobre isso. Eu não preciso que cuidem de mim. Eu sei lutar e você. Vocês não me deixam maluco. A gente boca vai brilhar. Primeiro dos somos, depois minhas máquinas, agora minha fábrica. Você não cansa de desespero no trabalho? As coisas vão ficar quentes. Então, o que eu preciso acrescentar também é que, além da tradução das palavras, nomes de personagens e dinâmicas do jogo que estão em tupi, a gente tem também a crítica à destruição da Mata Atlântica, bioma que ocorre no território potiguara, e que as músicas no jogo, algumas são da banda Arandu Araquá, que canta na língua tupi antigo também, que reforça ainda mais a vitalização linguística. Aí, acho que era isso, né? Muito obrigado por vocês nos ouvirem.